Jojo Espiral. Jojo. O Spin, na parte 7, Steel Run, que é uma versão Ah, é verdade. aprimorada do Ramon, Ramon. que é a energia Cuidado com o das spoiler. proporções áureas Proporções áureas. que fazem mover o universo em Cara, energia. esse é o vídeo que mais me pedem pra fazer. Eu terminei a parte 5 agora, né? Quando eu fiz a primeira lá, falei do Ramon e tal, aquela coisa toda. Mas faz do Spin. Eu falei, que Spin? O que é espinha? Eu nunca vi esse nome. Eu falei, Procurou, achou Beyblade. eu conheço o conceito físico do fato, né? Mas assim... No primeiro episódio já tem, que é o poder basicamente do Giro Zeppelin, que é as bolas, as Steel Balls. Ele faz as bolas de ferro girar. Sim, sim, Que sim. ele faz ela Só girar pergunta, um pequeno a spoiler e tal, quem por acaso não assistiu. Spin tem a ver com campo magnético, magnetismo ou não? Também. Yeah! Faz sentido, vai ter Também- vídeo sobre é isso. que, tipo, não é, mas ele usa também isso em alguns momentos. É meio... Ok. Vira um ok. poder É bem legal. cartola dele poder fazer Entendi. o que ele Ele pegou o Ramon e ele deu uma explicação científica por trás dele. Ok. Ele aprimorou. Porque antes o Ramon ele era tipo... Faz tudo que você... A gente tá falando aqui de One Piece. Quando surgiu mágica, em Jojo já apareceu logo no começo ali com o Ramon. Ele deu uma explicação científica por trás disso. É bem legal. Olha, eu me encantei com... Ficou animal, Eu cara. me encantei com Jojo, porque ele tem um momento Guto, a cobra mama e tal, pá, e faz as poses, etc. Mas aí, num dos primeiros episódios, ele manda uma que é... O vampiro chega lá e fala assim, olha só, o tal do Ramon é sangue fluindo, tá? Eu vou congelar aqui teu sangue, pro sangue não fluir. E, portanto, o seu Ramon não vai funcionar, não. E para poder congelar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o suor, a água aqui do meu braço, vou colocar no formato gasoso, porque se ele é líquido, ele tem um nível energético, gasoso, as moléculas vibram mais. Se o estado gasoso é mais energético, então quando alguma coisa sai do estado líquido para o gasoso, ele sai do estado menos para o estado mais energético. Então ele rouba energia. Chama-se resfriamento evaporativo. Você bota um perfumezinho aqui, na hora que ele sai, ele esfria. Porque ele virou vapor, mais energético, rouba energia daqui. Então eu vou pegar, vaporizar água da minha mão, eu vou congelar a minha mão, que está em contato com a tua, e vou congelar teu sangue. Entendeu? Uma aula de física térmica. Tu entendeu? Te congelei. Cara, ele manda uma dessa, assim, pá, na lata, e eu falei... Que bizarro! Ele tá no meio de caras fortões com poses estranhas e mete um treco desse de física, que é uma das explicações como é que se forma gelo no deserto. Como é que os egípcios formavam gelo no raio de um deserto, que era água vaporizando, esfriando, e como a temperatura à noite era muito baixa e tal, terminava de fazer o congelamento, formava gelo. Então, assim, do nada eu falei assim, que loucura. É Aí de um depois- charme muito grande, né? Tipo, ele Muito. poderia só falar, não, congelei seu sangue. Pois é, ele entra nisso. Aí eu passei a prestar atenção, tá, em que momento ele vai lançar física aqui? Aí depois eu percebi, cara, mas tem um contexto. Aí depois ele falou assim, tá bom, não quero mais Ramon, quero um stand. Aí depois o stand, ele tem a ver com a personalidade da pessoa. Eu falei, nossa. Aí depois ele vai ficando mais complexo, parece J.K. Rowling em relação às obras de Harry Potter. Ele vai criando vilões mais complexos. Ele cria o Kira. O Kira é absurdo como o próprio vilão, como vilão, né? A complexidade que ele tem e tal. Acho que eu nunca torci tanto pra matar um vilão. Morre, desgraça. Não morreu ainda. Gente, alguém pode, por favor, matar esse cara? O cara, pô, sobrevive e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixou essa veia dali. Teve uma que ele tá enfrentando os vampirões originais. Tal. E aí, o vampirão é jogado numa lava. Eu falei, pô, finalmente morreu, né? A desgraça morreu agora de vez por todas. E o cara sai da lava com lama aqui. Aí depois ele quebra. Tem ar e tem lama aqui. Acontece que a lama, como tem água e tal, é um sólido que não tem elétrons livres, é um péssimo condutor de calor. O ar é o condutor pior ainda. Outra lama. Então ele criou 3 camadas para fazer uma proteção térmica e o calor não entrar. Eu falei, mentira que ele fez um treco desse. Muito louco, né? Mas Como é do que o cara nada. pensou Peraí, eu nisso, tô vendo o Dr. Stone agora. Como é que o cara pensou Então, nisso, assim, velho? caramba, é sinistro, sinistro. Então, assim, é bizarro. É lindamente bizarro. E aí, quando os vídeos começaram a rolar a respeito disso, começou a aparecer um público bem assim... Cara, vem cá, explica aquela parte. Porque eu vi, mas tá faltando algum detalhe. Então, eu tava me divertindo em tentar ver o que o Araki tinha bolado. E aí, da mesma forma que tinha Oda Gênio, Muito louco, cara. começou a aparecer Araki Gênio. Araki, gênio. Araki é sinistro. Mas das partes de Jojo, a parte 5 e a parte 7 são o que mais tem esses elementos de construção. O poder ele faz X. A partir de X eu evoluo e transformo em Y. Então ele tem a briga dos fungos no
do patinador na parte Sim. Essa parte. que é um Sim. maluquice do caralho, mas ela funciona porque o muito poder do louco. cara tem aquele poder e ele evolui Sabe com o que eu outra acho coisa. mais legal? Como o cara pensa nisso. Eu Então, fico pensando no processo estudou, criativo, né? caramba. O processo criativo é tipo, pensei, vou transformar o sangue em gelo. Tá, mas como que eu posso fazer isso ficar legal? Ou ele pega a informação antes e fala, se um dia eu for fazer alguém transformar o sangue em gelo, vai ser desse jeito aqui. Eu acho que talvez seja o seguinte, desde que os vídeos começaram a rolar, é comum que alguém mande uma mensagem bem assim. Eu escrevo roteiros e tal, de historinhas. Eu falei, pô, legal e tal. Como é que eu faço para o cara ser mais rápido que o Flash? Eu falei, tá porra. Aí eu falei assim, tá, mas você quer respeitar os princípios físicos ou quer só... e tal? Não, eu quero alguma lógica e tal. Então, tá, podemos dobrar o espaço? Podemos fazer alguma coisa que a Enterprise faz? Porque a Einstein falou assim, olha, a matéria não pode ser mais rápida que a luz. Legal. Mas em nenhum instante ele não disse que o espaço podia ser mais rápido que a luz. Porque o espaço não tem matéria. A estrutura que existe aqui é uma estrutura de espaço e tempo, que é ocupada por matéria. E aí tem uma diferença, de novo, de voltar para Destiny. Se você não jogou, você é um cara feio, joga Destiny para ficar bonito e tal. Porque ele coloca, quando era bem roteirizado pela Bungie, você fala assim, cara, os lores são muito legais. Há uma diferença entre o vácuo e o nada. Vácuo significa dizer que existe uma estrutura de espaço, de tempo, tempo fluindo e tal, e não tem matéria, por isso que é vácuo. O nada significa dizer que nem estrutura de espaço-tempo existe. As regras de como o mundo funciona não existe, nem isso foi colocado. Então, o espaço-tempo é uma estrutura que existe aqui, que não é ocupada por matéria. Você pode colocar matéria ali e tal. Então, em nenhum momento, a relatividade de Einstein propõe que o espaço não pode andar mais rápido que a luz. É isso que Star Trek faz. Aí um dos fãs maluco de Star Trek, um físico com seu pós-doc bonito, falou o seguinte, vou meter o louco e propor esse papo de velocidade dobra, e começou a escrever. O primeiro artigo dele ficou mais ou menos, o segundo ficou legal, depois as pessoas foram, e hoje é razoavelmente visto. Sim, é possível que talvez isso aconteça. Interessante. Então, isso não é uma coisa absurda. Então, alguém pegou e meteu o louco lá atrás, colocou uma realidade, fez uma interpretação. Por que eu estou falando disso? Porque o que eu acho que essas coisas funcionam com os roteiristas, Araki, Oda, etc., ele fala assim, cara, eu quero fazer isso. Aí ele vai chamar alguém que vai dar uma ideia para ele e a partir daí ele vai escrever aquilo de uma forma que como ele compreendeu. Uhum. Imagina que você vai dar uma entrevista sobre anime para um jornalista que nunca viu um anime. Aí você vai contar os detalhes e tal. Quando você for ler no jornal, você fala assim... Vai ter outra coisa ali. Isso que eu vou ler, não. Então, eu acho que a história é bem assim. Ele vai contar algo, ele vai entender de um jeito, talvez no primeiro momento não fique da forma, ele vai ajeitar e falar, é isso mesmo, e ficou minimamente razoável. Eu, como leigo, entendi. Tá ótimo, tá perfeito. Então, tem uma assessoria para isso. Não tem que ser como aquele filme Interestelar. Não precisa desse negócio. Então, eu acho que essas sacadinhas... Teve uma que foi no último capítulo, no último episódio de Jojo, da quinta parte. Eu estava vendo, depois eu me toquei que tinha uma obra-prima de física lá que eu não tinha visto. Eu disse para vocês que na faculdade eu fiz bolsa de pesquisa e tal, e uma delas foi teoria do caos. Não sabia nem o que era isso. Aí fui para uma área O e tal. nome é legal, deixa eu chegar nessa aqui. Eu gostei pelo nome que eu escolhi, cara. O cara falou, vamos estudar a teoria do caos. Eu falei, vamos. Isso e tal. Você nunca ouviu falar do papo de que, de repente, uma borboleta bate asa no Caribe e, de repente, ela desloca uma massa de ar que gera um efeito cascata e blá, 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 e, de repente, cria uma tempestade lá na Índia? Eu falei, nossa, alguém está viajando bonito nisso. Então, assim, tem um filme que é o meu preferido para ilustrar isso, chamado Lola, Corra. É uma coisa assim. Corra, Lola, Corra. Isso. Ele pega basicamente uma cena e fala assim, aconteceu isso. Exemplo, Lola abre a porta lá do prédio dela e sai. Na hora que ela vai sair, tem uma bicicleta passando. Aí ela, quando foi atropelada e tal, bateu no cara e tudo, e eles se conhecem. Legal. Aí a cena se desenrola. Daqui a pouco ele repete a mesma cena. Na hora que ela foi sair de casa, ela falou assim, esqueci a chave. Então ela gastou 2, 3 segundos voltando e pegando a chave. Quando ela vai abrir a porta do prédio dela, como ela demorou esses 2, 3 segundos, o cara passou. Quase a atropelou, mas não atropelou. E ele continuou com a cena. Então ela mostra como é que uma defasagem, 2, 3 segundos, altera completamente a cena. Na outra,
Ela esquece 2, 3 coisinhas, vai sair do prédio antes do cara passar. Aí ela passa, ela sai do prédio, o cara passa, quase a atropela, olha para trás, aí ele sofre um acidente por causa disso. Então ele mostra como é que pequenas coisinhas mínimas, ridículas, quando são colocadas a médio e longo prazo, blá, 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 gera efeitos absurdos. E isso é a teoria do caos, chamada dinâmica não linear. Ok. O que aparece em Jojo parte 5? Quando, por acaso, o Golden Experience, que é o stand do Jojo, do Jojo Giovanna, ele ganha o seu poder máximo, que é Requiem. Ele consegue, sem que o Giorno perceba, ele consegue saber em que momento um efeito, um fato, teria mudado completamente o resto por efeito cascata. Qual foi o fato, qual foi a situação, qual foi o momento em que você poderia intervir e falar pum! Que loucura, e detalhe, sem que o Giorno saiba. E que fato ele vai atrás? Daquele que no futuro vai desenvolver e causar um mal para o Giorno ou para os amigos dele. E detalhe, se a gente assistiu aquele filme Efeito Borboleta, o cara passa a vida inteira procurando qual foi o evento que ele teria que mudar para que no final ele conseguisse ficar com a moça. E ele não encontra esse ponto. O stand consegue mostrar exatamente isso de maneira autônoma. Na hora que eu me toquei do fato, eu falei assim, caramba, não tem uma cena assim de energia e tal, tem uma cena de uma dinâmica não linear que Araki, gênio, colocou de forma assim, ó, tranquila. Ele usa um dos conceitos mais complexos da física, dinâmica não linear, fala assim, olha, aquele momento ele afeta todo o resto. É sério, cara, o cara é gênio, o cara é gênio, é gênio. E até na hora que ele não é gênio, a gente manda uma dessas assim, gênio, por quê? Não importa. Porque o restante já faz valer o erro ali. E a galera que não é fã acha que nós somos alienados. Qualquer coisa que ele fizer, você vai gostar. E é o poder que evolui justamente da contraparte do diabo, que é o poder de fazer o contrário. Que Exato. É incluir esses elementos que gerariam os estragos do futuro. É. Ele vem Enquanto com um counter inclui, completo. o outro tira. Só que tirar é mais rápido que colocar. Exatamente, exatamente. Muito louco. Isso é fantástico, né? Eu lembro que tinha um momento que a gente falava bem assim, Obina é maior que Eto'o, lembra disso que a gente fala? E tal, pô, aquela zoeira toda. Quando a gente fala bem assim, Oda gênio, ou então Araki gênio, é óbvio que a gente sabe. O momento que eles pegaram dar aquela apertadinha e tal, e não tem ninguém alienado aqui. É só que a gente passa um pano tão legal e gostoso para aquele negócio. Por quê? Porque nós estamos vivendo na época que a gente está escrevendo, eles estão escrevendo isso. No futuro não vai ter mais isso, ninguém vai poder falar mais isso. Nós podemos falar. Então a gente tira onda, brinca e tal.